Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Mais uma formação para a gente compreender a importância dessa consagração do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né, e um tema muito prático. É claro que o tesouro dessa consagração ele é espiritual, né? A gente precisa compreender que toda consagração a Deus, especialmente, né, essa consagração à Santíssima Virgem, ela tem como fim último o próprio Deus. Mas, na prática, tem como fim último alcançar as virtudes para que nós possamos ser santos e salvar a nossa alma para morar na eternidade com Deus, né? Então, a devoção ela deve ter um caminho concreto de virtudes. E para se conseguir um caminho concreto nas virtudes é necessário um grande esforço, né? Porque primeiro é uma graça, tudo é graça, né, de Deus. Então, nós recebemos de Deus a graça, mas é necessário um esforço da nossa parte para a realização concreta de uma consagração. Então, veja, eu quero dar um exemplo importante, porque eu sou músico, né? Trabalho com música e eu acho que é um testemunho muito válido para a gente poder compreender essa questão da nossa parte, de fazer a nossa parte. Hoje, em muitos lugares, a igreja às vezes sofre muito com instrumentista, no sentido da falta de pessoas para tocar, né, na igreja de modo geral. Graças a Deus a gente tem muitos grupos bem estabelecidos, a gente tem paróquias bem estabelecidas, mas se você for olhar num âmbito geral, falta muitas pessoas para ajudar na equipe de música tocando o instrumento, né? Principalmente pessoas com discernimento, que querem, que têm tempo disponível. Pessoas que sabem tocar têm centenas de milhares, mas pessoas que têm a disponibilidade para tocar com humildade, etc., na igreja, são muito poucas. Mas onde que está o problema nisso? Às vezes não é nem uma questão espiritual. Não, porque precisa se formar músicos, porque precisa de rezar para as pessoas virem tocar. Claro, tudo isso é importante, né? A messe é grande e os operários são poucos. Então a gente pede ao Deus da messe para que envie operários para a messe. O problema é que se você não sabe, formar um instrumentista depende de tempo, né? Então veja, não adianta chamar uma pessoa para tocar na igreja se a pessoa ela não sabe tocar um instrumento, né? Então quem que toca na igreja? Eu digo a igreja que porque é onde a gente está situado, né? Onde a gente está falando sobre a questão da consagração. Então, quem toca na igreja? Bom, quem sabe tocar um instrumento. E parece tão óbvio isso, porque para se tocar um instrumento, a pessoa precisa começar a aprender. Aqui não é uma propaganda para você começar a aprender a tocar um instrumento, não, mas deveria, viu? Por quê? Porque a gente não consegue solucionar este problema rezando apenas, né? Por quê? Porque Deus, ele de fato não vai enviar uma pessoa que já saiba fazer esse processo, sendo que a gente precisa passar pelo processo. Consegue entender? Então veja, se a criança ou o jovem tem ali os seus 8, 10, 12, 15 anos, ele começa a aprender a tocar um instrumento musical, né? Um violão, um teclado, alguma coisa, começa a aprender a cantar. E aí, com os anos, ele vai desenvolvendo aquele instrumento e aí sim ele vai adaptando e começa a tocar na igreja, começa a ajudar e vai desenvolvendo. Ou seja, isso demanda tempo. E o tempo, ele é crucial para se formar bons músicos, né? Ainda mais se tratando de música, que é uma coisa tão importante. Então, por que eu estou falando isso tudo, gastando esse tempo do vídeo para falar sobre isso?
para falar o óbvio, né? E o que é o óbvio? O óbvio é a consagração, ela é uma graça de Deus, mas que não é realizada propriamente por Deus, mas por nós. São as nossas ações concretas que vão definir se nós estamos fazendo bem essa consagração. Então, veja, as pessoas às vezes ficam confusas na igreja, não que eu vou orar para isso, Rafael, que vão rezar para isso, tal. Gente, mas as coisas às vezes são muito práticas. Na igreja a gente precisa, para abrir a igreja, né, a gente precisa de uma pessoa para ter a chave, para abrir a igreja. Claro que a gente precisa de rezar, né? Óbvio, mas as coisas são práticas. Né? O padre está ali para quê? Para atender a confissão, para servir o povo de Deus, para gastar, para ser vítima, para celebrar a missa. Né? Então, está todo mundo ali gastando para o reino de Deus, dando para o reino de Deus. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo essa formação para quê? Gastando o meu tempo, dando o meu tempo para ajudar você a compreender tudo isso, que as coisas são práticas. Né? Se a gente simplesmente fizesse um resumo escrito dos vídeos da consagração e colocasse lá e falar, lê quem quer, né? E pronto, não tem problema nenhum, então quem quiser que leia, não. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer as coisas práticas acontecerem. Então, hoje eu sou um músico cristão que ajudo a igreja com o meu ministério de música e às vezes escuto das pessoas, não, né, mas tem que ter dom, né, que bom que Deus te deu o dom. Bom, ministério, eu sei que, graças a Deus, eu tenho a consciência que eu tenho e faço uso desse ministério. Mas as pessoas se escondem quando elas falam de dom, né? Como se Deus não quisesse derramar. Bom, Deus não me falou que eu tinha dom para música. Eu fui aprender um instrumento primeiro, né? Eu fui criar os meus hábitos. Eu sempre pratiquei muito, né? Principalmente quando eu era mais novo, quando eu comecei a aprender. Então as pessoas não sabem o quanto um instrumentista precisa praticar para chegar num nível bom para poder tocar, né? E não é ficar se escondendo a questão de dom. Bom, para tocar precisa de aprender um instrumento, né? Para pregar você precisa de estudar a Bíblia, a tradição da igreja. Não dá para ficar só pedindo o Espírito Santo, achando que o Espírito Santo vai vir, vai dar a gente uma palavra e que as coisas vão acontecer. Gente, as coisas de Deus não são assim. Tudo faz parte de um processo. Sabe? Porque está muito difícil. É o processo. Tem um deserto, aí a gente reza, aí Deus fala. Aí a gente reza, aí Deus não fala. Aí a gente tem que fazer, aí tem que dar o passo da fé. Entendeu? Então, você paga o dízimo para quê? Você paga o dízimo para manter a igreja. Para a gente entrar na igreja, tem luz, tem as coisas que tem que pagar, tem a funcionária, tem um tanto de coisa. Então, tudo é muito prático. A nossa fé, ela é prática, né? Veja lá o que Jesus disse no Evangelho. Afastai-vos de mim, malditos. Mas fala, mas Jesus, eu sempre tive contigo. O que é isso agora que você não me reconhece? Falou, não, porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu e não me cobris. Veja só onde está a nossa fé. Nas coisas práticas. Então, eu já quero te convidar a sair desse espírito de frouxidão, né? Muitas vezes que você está vivendo, né? De achar que as coisas são espirituais. Nós não somos seres espirituais como os anjos. Nós somos humanos e precisamos dar passos concretos na nossa vida espiritual. E é sobre isso, né? Falei quase o vídeo inteiro dando esse exemplo para falar sobre as práticas espirituais, as práticas exteriores, né? do tratado, que São Luís, claro que ele coloca primeiro a importância das práticas interiores, como eu acabei de dizer que isso é uma prática espiritual interior e é a mais importante, mas também existem as práticas exteriores, que São Luís ele nos ensina. Deixa eu achar aqui. No meu livro aqui, está na página 155, escrito assim, práticas exteriores. Então, eu não vou ler aqui tudo, né? Mas eu só vou colocar uns tópicos que ele colocou aqui. Por exemplo,
A primeira prática é a recitação de algumas orações aqui antes da consagração, enfim. A segunda prática é a oração da coroinha da Santíssima Virgem, né? Tem a prática também das correntes de ferro e por aí vai. Então eu vou explicar, vou dar uma resumida aqui rapidamente para você entender. Bom, primeira coisa importante, Rafael, eu estou me consagrando, né? E o que eu preciso de ter para essa consagração ser válida? Bom, você precisa fazer o seguinte, você precisa pegar o seu tratado, ler o tratado, né? Buscar o máximo de informações possíveis, de formações possíveis, para você entender aquilo que você pretende viver, né? Depois de tudo isso que você entender, rezar, compreender, você vai decidir se consagrar. Então você fala, agora eu quero me consagrar. Tá, então você vai... Depois a gente possivelmente vai falar melhor sobre essas questões, mas depois você vai escolher uma data mariana para a sua consagração, como sugere São Luís, né? E em uma solenidade, numa missa, você vai se consagrar, vai escrever, né, o seu pedido, vai, se possível, ter a testemunha de um sacerdote assinando aquilo que você está fazendo, enfim. Mas e depois disso, dessa ação da consagração em si, de forma solene, como que eu vou viver? Bom, aí você vai viver as práticas exteriores, claro, interiores, mas exteriores no sentido de você vai ter que rezar aquilo que é pedido. Sabe, gente, é inadmissível a gente entender que uma pessoa quer realizar algo, mas não quer realizar as coisas concretas daquele algo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser consagrada pelo método de São Luís, ela tem que ter a responsabilidade de rezar aquilo que o tratado pede. Porque vai passando o tempo, a pessoa vai relaxando na sua consagração e ela não reza mais aquilo que era necessário. Poxa, mas como assim? Né? Seria como um sacerdote, que depois de algum tempo de sacerdócio, ele não celebra mais a missa, né? Não atende mais confissão. Seria como uma mãe, né, que depois que criou um pouquinho seus filhos ali, já encheu e pronto, agora já cuidei o que eu tinha que cuidar, agora eles se viram. São coisas que não cabem na balança, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso por quê? Porque uma das consagrações, uma das formas exteriores de viver a consagração é recitando as orações que São Luís nos coloca. Eu, por graça de Deus, falo isso com toda humildade, conheço todas essas orações de cor, porque eu rezo todos os dias essa consagração. Eu levo a sério a minha consagração. Então, além do meu rosário, eu sou testemunha e falo para vocês com humildade. Eu rezo a coroa de Nossa Senhora e rezo essas orações que eu aprendi no tratado. Por quê? Porque elas fazem parte do ato concreto da minha inteligência, da minha vontade, para manter essa consagração viva em mim. Não basta rezar uma vez e acabou, não. Ah, mas aí eu vou ter que rezar isso sempre? Claro, claro que sim. Né? Faz parte do ato concreto de quem vai se consagrar. Né? Então não é um dia você rezou, outro dia não. Não, você vai ter que ter a responsabilidade de criar o hábito de concluir essas orações. Inclusive, quero chamar a sua atenção, se você já é consagrado e não faz mais isso. Meu irmão, minha irmã, volta. Prioriza. Né? Sai dessa força espiritual que você está vivendo e volta a ter humildade de rezar aqui o Ave Maria Stella, que está aqui, a coroa de Nossa Senhora, a oração do Espírito Santo, né, a ladainha da Santíssima Virgem, e volta a rezar. Né, porque as pessoas ficam muito preocupadas, eu vou me consagrar e vou usar a corrente de ferro, a cadeinha. Né? São Luís fala da cadeia, eu tenho aqui a minha, já usei algumas medalhas, outras vezes não, enfim. E depois ainda a gente vai fazer um vídeo falando de fato sobre as correntes, o que
que é, o que não é, o que é bom, o que não é bom. Aqui eu não vou abrir muito o espaço do vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito estendido. Só quero dizer que o mais importante do caminho espiritual de forma externa, do que você vai fazer, realizar, são as orações, né? A forma concreta. Por exemplo, São Luís, ele nos dá algumas orações, então nós devemos rezá-las todos os dias, né? Como um padre tem o dever de rezar as orações do próprio ofício que ele exerce, como um religioso, uma religiosa tem dentro daquele âmbito religioso o dever de cumprir aquelas funções, nós também temos aquele dever como consagrado de cumprir essas orações, né? Por exemplo, ele ensina como nós devemos chegar a Jesus na comunhão, né? Como nós devemos comungar. São Luís nos ensina como nós devemos rezar. São Luís nos ensina, ele nos dá quase que um método de viver este cristianismo e essa consagração mariana de um jeito muito ímpar, né? Por isso a consagração. É claro que essa maneira de fazer é uma maneira diferente, ímpar, própria, que São Luís nos escreveu. É por isso que essa formação existe, para fazer você compreender a importância de cumprir este dever também exterior, né? Muito mais do que a corrente de ferro, é dar a Deus, né, o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa vontade, cumprindo aquilo que o tratado ele nos pede. Eu posso me consagrar, eu li o tratado, não vou me consagrar agora. Posso usar a cadeia de ferro? Não, gente. Não. O sinal externo é para quem é um consagrado, né? Infelizmente, muita gente tomou isso como moda e acabou se perdendo a essência da coisa, mas não há necessidade. Se você não vai se consagrar com este método, a correntinha de ferro, a cadeinha e etc., não é para você, né? Desculpa falar assim de forma mais direta, mas é para que as pessoas não brinquem com as coisas sérias, né? Eu me consagrei, eu não quero usar a cadeinha. Eu me consagrei, eu uso a cadeinha, mas não faço as orações. Eu me consagrei há muito tempo, agora, enfim, né? Muitas dúvidas podem surgir. Nós vamos assegurar você que a gente vai conseguir fazer um vídeo, algo explicando algumas dúvidas que muitas pessoas têm, tá bom? Mas o importante deste vídeo você tem que entender que tudo é um processo, que tudo é um caminho. Para se alcançar a virtude é necessário perseverança na fé, é necessário perseverança na oração, é necessário uma mudança de hábito, uma conversão, uma mudança de atitude. E isso é diário, mas isso é, acima de tudo, com a maior das virtudes, que é com a humildade. Com humildade, eu vou ler o tratado. Com simplicidade, eu vou fazer os meus exercícios espirituais. Com humildade, eu vou colocar a minha corrente de ferro. Com humildade, eu vou fazer as leituras e as orações diárias que eu preciso e vou levar a sério. Quero chamar isso para você. Leve a sério essa consagração. Leve a sério as coisas de Deus. Leve a sério este tratado, aquilo que São Luís nos ensina. E, acima de tudo, leve a sério a sua vida espiritual, né? E o testemunho que você carrega com ela. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.